Bem-vindos ao segundo episódio de Além do Treino. Uau, tô animada por fazer parte! E hoje eu tô aqui com a Sara Gelmini. Vamos falar sobre a sua profissão. A Sara é psicóloga, mentora, coautora de 2 livros que eu já li, inclusive, são ótimos, recomendo. Coragem para perdoar e do caos ao legado. Incríveis. Que bom que você veio, tô muito feliz que você tá aqui. Vamos lá. Quer se apresentar? A apresentação foi ótima. Eu sou a Sara. Estou muito feliz de estar aqui no podcast. A Sheila é a representação ideal do que é ter vida saudável, além do treino. Isso já diz tudo. Ela promove qualidade de vida dentro de uma realidade. Eu falo que ela é a personificação dos arquétipos heroína, exploradora, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E também da mulher comum, real, que vive dentro da sociedade normal, onde as pessoas trabalham, têm filhos, família e também gostam de se divertir assim como você. E a Sheila coloca isso num plano que de fato promove mudanças e qualidade de vida. Eu acho isso incrível, sensacional. Ai, muito obrigada. Apresentei ela em vez de me apresentar. É isso aí. Mas falei do meu trabalho aqui e ela me apresentou muito bem, então vamos lá no que interessa, passar uma mensagem incrível para você. Sara, vamos lá. Primeira pergunta, primeira pauta do dia. O que atividade física representa na sua vida hoje? Hoje faz parte da minha vida. Antes representou uma mudança, até mesmo da versão da Sara antiga para a Sara que é hoje. Agora já faz parte. Eu não consigo ficar sem atividade física, então estou sempre experimentando novas modalidades para ter essa expansão cerebral, igual eu te falei. Hoje eu pratico mais atividade física pela mentalidade, não tanto pelos resultados físicos, ao contrário do que já foi um dia que de fato eu precisava mudar para me sentir melhor, para me reconhecer em congruência com quem eu desejava ser, para fazer essa combinação, quem eu sou hoje e quem eu quero me tornar. Então, a atividade física foi esse caminho para me tornar a Sara, uma profissional confiante, uma mulher confiante, que vem aqui falar com vocês após fazer a sessão de remoção da micro. Muitas pessoas poderiam cancelar, desistir. Eu falei, não, é a mensagem, é o podcast da Sheila que é importante e não importa ali a minha aparência, sim o que eu tenho que transmitir. E isso a gente faz através da energia e a autoconfiança que o treino promove muito bem. Pra quem tá ouvindo no Spotify, sem vídeo, a Sara tá com a sobrancelha vermelha porque ela fez uma remoção hoje, mas continua belíssima. Corre no YouTube, já dá o like por lá também e vê Corre no essa YouTube que coisa lá aqui. temos imagens. Mas o que você tava falando, depois de um tempo, quando as pessoas entendem que o treino é muito mais do que estética, elas percebem que a estética é consequência de todo o resto, né? A gente começa treinando por estética e continua por N outros motivos. É verdade. E a estética ela é a manifestação do belo. É um resultado. A gente não pode treinar pensando simplesmente no resultado sem viver naquele processo. Acredito que o resultado de treino, de negócios, de diversas áreas na vida, faz muitas pessoas desistirem. Ah, eu quero ter o corpo parecido com o da Sheila. Vai demorar um tempo. Então, se você não se encontra, não se reencontra no processo, você para. Então, a estética vai manifestar aquilo que você vem trabalhando internamente. E aí, falando de exercício físico, tem diversas formas e estruturas aí, hormonais, da musculatura. Então, é viver esse processo ali que o resultado vem. Ah, com certeza. E eu quero que você fale também, agora que você voltou a atender, a Sara ficou muito tempo nas mentorias, né, Sara? Agora você voltou a atender, Sim. coisa boa. E no empreendedorismo também. Também, multifacetas. Como você acha que a atividade física entra no acompanhamento psicológico? Qual que é a importância? Total importância, tanto a gente falando aí da regulação hormonal da paciente para promover ali bem-estar, disposição, também para um objetivo claro e definido, um compromisso consigo mesmo. Igual comentei com a Sheila anteriormente, não é todo caso clínico que eu já indico logo nas primeiras sessões
é atividade física e não porque não é indicado. Porém, dentro da psicologia, a gente trabalha com a demanda do bem-estar da paciente, do paciente, em diversos momentos da vida. Então, até se chegar a uma sessão onde eu tenho a brecha para incluir, eu tenho que aguardar com toda a ansiedade, sendo controlada por técnicas na terapeuta. Porém, é indicado para todos. Atividade física, eu acredito que não tem contraindicação, só tem benefícios, claro, algumas modalidades são contraindicadas para algumas pessoas, porém você sempre vai achar a ideal para você. Com certeza. E atividade, o ser humano, como a gente falou agora há pouco, né? Antes de começar a gravar, a gente estava aqui num papo já, que já deveria ter gravado esse papo. É, mas a atividade física, o ser humano não nasceu para ficar parado. A gente não nasceu para ser sedentário. Igual na natureza, o que não está evoluindo está se decompondo. Imagina seus músculos aí, nossa, Eu seus sempre falo para as neurônios. alunas, depois dos 30 anos, se você não está construindo massa muscular, você está perdendo. Eita, vou dar uma ênfase aqui na musculação depois dessa conversa. Eu já sabia que se eu não tivesse treinado essa semana, eu não teria coragem de vir aqui. Aí a sobrancelha não parou, mas isso pararia, porque é vergonha na cara que chama. Não, mas a Sara é disciplinada. No final do ano foi um desafio de 90 dias. O sprint final, a Maravilhoso. Sara treinou 90 dias seguidos, inclusive finais de semana. Adoro desafios. E os da Sheila são os melhores. Na hora que ela falar aqui desafio, vocês correm para garantir a vaga. É. Tem um pouquinho de tortura? Um pouco de Talvez. choque de realidade, Talvez. Não, esse é com mas tem certeza. resultado com certeza. Porque a gente vê muito ali, eu gosto muito dos desafios, sempre eles vêm com uma proposta. E cada fase nossa da vida, a gente vai entrar em um tipo de desafio de acordo com o que a gente vive e o que a gente quer alcançar. E ali, no desafio sprint final, eu queria ver quais desculpas, quais autossabotagens eu estava tendo dentro da minha rotina para não fazer algumas coisas que deveriam ser feitas. E é aquilo, como a gente faz uma coisa, a gente repete em todas as outras. Então eu me propus a participar desse desafio e comecei a pegar os meus pensamentos de autossabotagem. O que me impede de fazer uma atividade? É hoje não consigo, hoje não tenho tempo, então vamos fazer da forma que tem que ser feito de acordo com o que eu posso agora e com as ferramentas que eu tenho. E no sprint final tinha treino em casa, treino na academia, treino de corrida. O que eu posso fazer hoje de acordo com a minha realidade? É o treino em casa? Então vamos fazer. Porque eu posso não ter 1 hora, mas 15 minutos eu tenho. Não, e tinha dias que eu via lá no aplicativo a Sara dando check no treino, tipo assim, 10 da noite. Ela falou, amiga, parei de treinar agora. E treinei, de trabalhar agora e tô treinando. Eu falei assim, cara, aí sim, hein, que orgulho. Fazer o que tem que ser feito, não tem outro segredo na vida. Mas é isso, ó. Você, como psicóloga, sabe melhor do que ninguém que o que mais acontece é as pessoas darem desculpas pra não fazer o que tem que ser feito. E vocês terminadores de desculpinhas. Eu sou. Ela é. Olha, eu sabia que eu pensei Faz um seriamente. ótimo cafezinho. Eu servi a gente tá tomando café aqui, tá? Gente, eu me controlando pra não derrubar a xícara aqui. Socorro. Foi difícil. Socorro, Deus. Mas é verdade, eu penso muito em fazer psicologia ainda. Vai ser Porque eu não sei se os meus alunos vão gostar muito disso, mas eu acho incrível, de verdade. A psicologia é um campo que eu sou apaixonada. Eu sou suspeita para falar. Acho que todo mundo deveria fazer algo relacionado ao conhecimento da psicologia e principalmente terapia, porque inclusive quem estuda também precisa viver o processo. É bem diferente. E eu te indico sim a estudar psicologia ou em uma área específica que você já quer aprender, ou em geral mesmo, que te dá uma visão aí plena sobre o ser humano, sobre a vida. É porque o meu trabalho é com ser humano. Então a gente tem que entender de pessoas antes de entender de qualquer outra coisa. Né? Mas, na verdade, em todas as áreas, né? Quem trabalha com vendas, quem trabalha com qualquer coisa, tem que entender de pessoas. Exatamente. Se a gente não entende de pessoas, tu não sabe. Por exemplo, é muito. Assim, eu estudei pra passar exercício pras pessoas, né? Mas tem dias que as alunas chegam lá de TPM, tem dias que as alunas chegam lá de mau humor porque dormiu mal. Ai, hoje eu tô me achando gorda. Ai, hoje não sei o quê. Ai, meu filho me irritou hoje. Então, assim, a gente tem que saber lidar com pessoas muito mais, até eu diria, do que saber passar um treino. Exatamente, é o que vai motivar a pessoa a continuar ali seguindo a fórmula, a estratégia que você entrega.
E a gente fala muito sobre a motivação interna e externa. A motivação externa das pessoas pode ser ter mais qualidade de vida ali com a família, ter mais longevidade para acompanhar os filhos a crescerem. Outras vezes tem que se basear na motivação interna, quero perder tantos quilos, e como controlar isso dentro de uma conversa ali no dia a dia com clientes que chegam com demandas específicas da própria vida. Não existe fórmula que cabe na realidade de todo mundo, e a gente também conversou sobre isso hoje, sobre as aulas gerais. Agora deixa a Sheila falar um pouco e eu já volto, senão eu vou entrar aqui e vou ficar A falando. gente estava falando sobre essas aulas em turma, assim, quem conhece o meu trabalho sabe que eu atendo grupos de pessoas, mas os meus treinos são todos individualizados, né? Por quê? Cada pessoa tem um objetivo específico, cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem um, como que eu posso te dizer? Gosta de treinar mais intenso, gosta de treinar menos intenso, e a gente tem que respeitar a individualidade das pessoas para conseguir manter elas motivadas no treino. Porém, todavia, eu acredito que essas aulas em turma que existem, que tem várias, né? Tem aula de bike, tem aula de circuito funcional, que a galera chama de funcional, né? Não vou entrar nesse assunto agora, mas isso é uma coisa que. Polêmicas. Essa é uma coisa Aguardem os polêmica próximos capítulos. que me irrita um pouco, mas eu não quero falar sobre isso agora. Vamos falar de coisas boas. Olha! Mas o circuito funcional, essas aulas em turma são muito boas, principalmente para quem está iniciando na atividade física, para quem odeia atividade física. Tem gente que odeia, mas que sabe que é necessário. E que bom que tem essas aulas que instigam as pessoas a estarem lá, a se movimentarem, buscarem mais qualidade de vida, mais saúde. E assim, a diferença das aulas em turma é que é um treino, digamos, genérico. Ela não vai atender os teus objetivos específicos, mas com certeza também vai te gerar resultados. É o que e o quando. Isso. Quando aplicar uma aula em grupo e quando vir com personalizado que vai tirar a pessoa Vejam de bem, eu fato não do lugar e estou, colocar em outro. não estou falando mal das aulas em turma, muito pelo contrário, eu estou falando bem, porque eu acho que tem que ter aula em turma. Nem todo mundo tá buscando um objetivo específico. Tem gente que, cara, eu preciso treinar pra melhorar minha saúde, pra perder peso, mas eu odeio ir sozinha na musculação. Eu odeio, sabe? Aí, quão frustrante vai ser pra uma pessoa, quão desmotivante vai ser falar pra ela, não, mas tu tem que ir. Não tem a fórmula exata. E aí vem a importância, igual você falou, de conhecer as pessoas. É saber o que vai funcionar para aquela pessoa e quando vai funcionar e até onde também, porque a pessoa pode ter começado ali numa aula em grupo e acaba perdendo a motivação porque não faz mais sentido para quem ela se desenvolveu, chegou a ser e o que ela precisa para ir para o próximo nível. Então é nesse momento que se cabe uma observação individual, o que você precisa agora. Nessa parte do entender de ser humano, né? Que a gente entende as necessidades de cada um igual na terapia. Porque nesse momento começam a vir as desculpas. Ah, não posso, falando de aulão, não posso ir pro aulão hoje, que eu tô com uma tarefa. Por que estão vindo essas desculpas? Você não gostou daquilo ou aquilo não faz sentido para você? Eu trabalho isso muito também em mentoria, Sheila. Essa questão onde as pessoas param, desistem ali de negócios, não se motivam a ponto de conquistar resultados, muitas vezes pela comparação. Compara o resultado de alguém, de um empresário, de um mentor que se espelha muito, mas aí o inconsciente já está captando a realidade que aquela pessoa vive. Talvez não faça sentido para aquele ser humano específico, para aquela pessoa, não faz sentido ter aquele resultado e viver aquela vida. Então você tem que buscar suas próprias motivações. Isso a gente trabalha motivação interna e externa. Motivação é sim positiva. Não escute quem fica falando por aí que motivação não é positiva. Pelo amor de Deus, é o que direciona a sua ação. Então, através do autoconhecimento, de uma percepção, você desenvolve essa musculatura. Claro, a gente não vai acordar todo dia motivado naquele sentido, uhul, como a vida é feliz. Empolgado. Empolgado, exatamente. Você acorda banhado de cortisol muitas vezes. Então, não é sobre essa vida dos contos de fadas. Sim, sobre saber o porquê você está acordando. E aí vem a disciplina. Que vai te fazer o que tem que ser feito, independente da energia que você está. E ao longo do dia, a sua motivação surge. E o ponto importante, você encontrar a sua motivação. Exatamente. Que motivação nada mais é do que ter um motivo para para ação. ação. Certo? Então, assim, Exatamente. eu sempre falo,
a gente sempre tem alguma motivação. O que a gente não tem é a empolgação de fazer todos os dias, às Exato. vezes, né? Mas quando você tem um motivo definido, que seria aquele seu objetivo final lá, por exemplo, o seu, treinar 90 dias. A tua motivação era não falhar com você mesma, Exatamente. Descobrir as minhas autossabotagens e dar um entendeu? jeito Essa era a tua nelas. motivação. Por mais que você estivesse cansada. Então, é que as pessoas confundem muito a motivação com estar empolgado e estar assim, animado. Uau, vou fazer! Nossa, que incrível! Não, isso é você tá empolgado mesmo, né? Tá feliz, tá empolgado. Mas motivação é você fazer mesmo quando você não tá afim, entendeu? E a disciplina a gente gera com o passar do tempo, né? E a empolgação muitas vezes vem quando você tem algo diferente para fazer. Quando você Isso, acorda e vai pro clube que você nunca foi com a sua família. E você acorda, uau, empolgado. exato. Porque o cérebro ama novidades. E quando a gente conhece o ser humano, a gente também Olha a aplica dopamina novidades. aí. Sheila faz desafios. Então, isso é tirar a pessoa do estado de conforto dela e colocar ela até no estado de empolgação. Nos primeiros dias do desafio, você está extremamente empolgada. Aí depois você começa a trabalhar o que tem que ser trabalhado. E aí que você desenvolve a sua musculatura mental para superar qualquer adversidade que tenha na sua vida. E é isso que tem que vem a autoconfiança. Independente das validações externas, das circunstâncias, das adversidades, eu vou seguir fazendo o que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo. Vou aproveitar esse gancho aí que você deu de motivação, enfim, de desafios. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, qualquer coisa na nossa vida, e a gente falha com a gente, por exemplo, me sabotei. Tá. Ah, eu falei que todo dia eu ia começar a acordar às 6 da manhã, Hum. me sabotei. A sensação que a pessoa tem de fracasso quando ela não consegue cumprir com o combinado que ela fez com ela mesma, gera desmotivação, Sim. certo? Faz ela ficar se sentindo mal porque não fez e tal, enfim. Como que a gente pode, né? Agora o assunto aqui é para psicóloga ajudar a gente. Como que a gente faz para contornar essa situação? Micrometas. Quando a pessoa chegou num estado de bloqueio, que se falam as travas emocionais, mentais, a pessoa fala, ah, minha vida é bloqueada, nada dá certo, e começa a colocar aquilo, né, na validação externa. Ah, é o governo, ah, é a inveja, ah, é não sei o quê, é não sei o quê, inventa mil desculpas. Micrometas, metas alcançáveis, que também já vai desenvolver a musculatura da autoconfiança. Falando de treino, não vai ser um treino de 1 hora para essa pessoa, vai ser descobrir um treino que essa pessoa gosta, 15 minutos, ou então de 1 hora, mas pouco, que exija pouco daquela pessoa, tanto mentalmente quanto fisicamente, menos vezes na semana, de início, possivelmente. Então, um plano estratégico personalizado para que ela consiga coisas simples, simples, simples. É o que o livro ele fala, também é motivacional, mas ajuda em diversas partes. Eu acho que é o Milagre da Manhã, que Ah, é o comenta milagre muito da sobre manhã. arrumar a cama, não é? Que fala isso no Acorda todo livro. dia, arruma a sua cama. Eu não li o livro, mas eu escuto muito falar sobre ele e Eu de li para fato estudo. faz sentido, faz. Eu quero ler ele ainda, quero aplicar, inclusive, um desafio. Eu estou sempre me colocando em situações novas para essa expansão cerebral. Claro que tem a ver com o meu objetivo. O problema das pessoas também é um acúmulo de informação, cada uma de um nicho diferente, de uma forma diferente. Seu objetivo ali é físico, se mantenha com conteúdos físicos. Micrometas, inclusive, de eliminar excessos de estímulos para você conseguir alcançar um objetivo. Isso vai fortalecendo a sua autoconfiança. Eu consegui sensação de recompensa, dopamina cerebral, sempre micrometas. Então, atividade simples, arrumar a cama, se é uma coisa que você não faz. Vale a pena? Vale. Falando desse livro, é um exemplo que todo mundo conhece, assim como eu. É, não tomar refrigerante com açúcar. Inclusive, é uma coisa que eu faço, falando da minha vida Uhum. pessoal. Seja onde for, se me oferecer um refrigerante que não seja zero, não tô falando que é refrigerante saudável, eu não tomo todo dia. Mas os sem ser É zero eu menos não tomo pior. nunca. É menos pior. Eu não tomo nunca. Então já é uma coisa que sempre que eu tô no aniversário me oferecem um refrigerante com açúcar. Tem sem açúcar? Não tem, não quero. Você se põe superior a algumas coisas na sua vida. E isso vai te desbloqueando em vários outros níveis. É aprender a falar não quando tem que ser falado, sim quando tem que ser falado. E realizar sempre pequenas conquistas e também celebrar elas. Porque pode ser é, pequeno para uma outra pessoa e grande para você hoje, assim como grande para outra pessoa e pequeno para você hoje. Então, um estado de gratidão e inconformação, que eu amo, porque se você se mantém conformado, você estagna. Agora, se você está inconformado, mas você está grato, você se torna imparável.
Eu falo para as minhas alunas o quê? Que o maior sabotador que a gente tem é o botão soneca. Se você já começou o dia botando a soneca, você já começou o dia se sabotando. Adianta o seu compromisso. Você entendeu? Porque assim, ó, eu tenho que acordar tal horário. Só mais 10 minutos? Você já tá negociando com o que você se propôs a fazer, Exatamente. né? Então, assim, não negocie com você mesmo, sabe? Não negocie. Sabe aquela coisa de, eu vou treinar todos os dias, pelo menos 10 minutos. Vou fazer nem que seja assim, vou caminhar 20 minutos, sei lá. Ah, mas hoje tá chovendo. Tem que treinar Beleza. a chuva. Esses dias eu falei sobre isso. Não precisa treinar na chuva, mas você pode pesquisar no YouTube um treino pra fazer na sala da sua casa. Entendeu? Então, é isso, é de você não negociar com os compromissos que você fez com você mesma. É igual aquele dia eu falei, vou ir na academia. É uma academia nova que eu estava tardando para ir. A Sheila sabe disso e eu assumo. Eu falei, Sim. ó, tô num processo aqui complicado que eu tô precisando ultrapassar. Aí eu falei, eu vou na academia esse dia. Começou a chover. Aí foi, e graças a Deus que eu tinha feito o desafio, porque eu já peguei a minha autossabotagem ali, poderia falar na hora, tá chovendo, não vou hoje, já não quero ir naquela academia mesmo, ainda tá chovendo, não Tava vou. tudo conspirando a favor de você não ir. Tudo conspirando a favor da minha autossabotagem. Eu falei, não, falei que eu ia hoje, eu vou ir hoje. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão da gente sempre observar sobre coisas que não é legal pro outro, mas que pode ser consciente para você, Uhum. sobre a questão soneca. É, eu não fico apertando o botão soneca consecutivamente, mas eu sempre coloco o meu despertador para tocar um pouquinho antes. Você sabe por quê? Porque eu gosto de ficar naquele estado meditativo, aproveitando que as ondas ainda estão Sim. reduzidas, para introduzir algumas ideias. Então eu coloco, ele me dá uma despertada, e aí ele vai despertar só depois que eu consigo ficar em estado Mas é de forma meditativo. consciente que você faz Consciente, isso, né? exatamente. Então Não as é por pessoas têm que preguiça. saber o porquê elas estão fazendo. É. Qualquer coisa que você faz de forma É consciente bom. é diferente. Por que você faz o que faz? Essa que é a questão. Se você está colocando ali por preguiça, É, procrastinação, é você está diferente, né? vacilando contigo. Tem que saber sempre o porquê faz o que Não. faz. Igual você disse, você faz porque você tem um motivo pra isso. Você fica ali na sua meditação e tal, aproveitando aquele momento. Ok, perfeito. O negócio é não se sabotar, não ficar de preguiça. Quando você falou que ia acordar tal horário, porque eu queria me arrumar com calma pra ir pra trabalhar. Não tô nem falando de acordar cedo pra treinar, gente. É aquela coisa assim, eu quero acordar 1 hora antes, porque eu quero me arrumar com calma, tomar meu café da manhã e chegar Que é bem no maravilhoso. trabalho. Ok, sabe começar o dia com calma, com presença, assim? Com presença, né? Eu gosto mais dessa fórmula, você acredita? Porque tem a fórmula também coloca as coisas mais difíceis pela manhã. Não. Para mim, para a maioria das pessoas, eu vou te falar que não funciona. Isso é uma tortura mental para muitas pessoas. Para outras já funciona. Então tem que olhar bem quem você é. Pensa aí na sua vida. E Você é testar. aquela pessoa que deixa as coisas mais difíceis para a noite e não vai fazer? Ou aquela que se colocar tudo de manhã não vai nem acordar? Porque existem os Entendeu? dois tipos de pessoa. Exatamente, aí que entra os cronotipos, né? Tem gente que funciona. Eu sou extrema matutina. Se eu tiver que acordar às 4 da manhã pra vir resolver minha vida, eu vou acordar feliz da vida, entendeu? Eu sou a doida da Eu já fiquei madrugada. com medo, porque esse assunto ela me pega no laço. Não, mas assim, eu sei que você não é uma pessoa. Você é vespertina, Sara. Não fala que tu é noturna, que eu já te expliquei. Que não existe, aham. Se a gente fosse noturna, a gente enxergava no escuro, né? Não Ma- somos. Mas você é vespertina, ok? Tudo certo? Com a gente é bom a gente saber e respeitar nosso Ô, cronotipo. musa do circadiano, explica para as pessoas aí os conceitos. O nosso relógio biológico, né, é ditado por qual momento do dia a gente funciona melhor. Como eu falei, sou extrema matutina. Eu gosto de 9 horas da noite estar dormindo igual uma senhorinha. Porém, eu acordo 4 e pouco da manhã todos os dias sem despertador. E 6 horas da manhã eu tô dando aula, mas aí eu já acordei, já fiz meu devocional, eu já alonguei, já preparei as refeições do dia para levar. Então, todo dia eu gosto de acordar com calma. Eu faço, ó, eu alongo, faço uma respiração diafragmática para melhorar meu Já segue ela foco. no Instagram que ela posta isso, é gostoso até de ver, confesso. Eu faço a minha respiração ali para começar o dia com mais foco. Aí eu faço meu devocional, deixo algumas coisas de comida eu já deixo organizado no dia anterior, né?
porque almoço, essas coisas, não vou fazer de madrugada, né? Mas o café da O manhã. cheirinho do arroz igual É, ali nos tempos antigos, alho queimando ali, pra fritando, levar pra cheirinho de roça. alho pra levantar, fazer a marmita ir pra roça, bater enxada. É, e aí, eu saio de casa e tal. Só que também, o que acontece comigo, 7 horas da noite, eu sou uma pessoa, às 19 horas, eu já sou antissocial. Você pode me chamar pra acordar às 3 da manhã pra correr às 5, mas você não me chama pra ficar acordada até às 5 da manhã nunca. No meu caso, eu entro em consulta, às vezes, com o paciente 9 horas da noite, porque é o horário que pode, vou Achei ela sair. já dormindo. A Sheila já está no soninho dela. A gente não. Podem me mandar mensagem depois das 21, mas saibam que eu só vou responder no outro dia às 8 da manhã. É isso, entendeu? Mas é você se conhecer e respeitar. Aí existem pessoas. Eu sou extrema matutina. Existem pessoas que são matutinas, que são pessoas que começam a funcionar ali depois das 7 da manhã. Ok, são. E tem pessoas vespertinas, que elas começam a funcionar lá pelas 9 da manhã e vão até um pouco mais tarde, que é a Sara, né? Mas uma coisa que não muda pra ninguém é que a gente foi feito pra ficar acordado de dia e dormir à noite. Isso não muda pra nenhum ser humano, porque a gente funciona de acordo com a rotação da Terra, né? Que é o dia e a noite ali. Mas é legal você saber identificar seu cronotipo, até pra você ver em que horário que é melhor você colocar suas funções. Por exemplo, eu sei que o meu cognitivo, a minha maior energia é de manhã. Das 7 da manhã até meio-dia, minha filha, eu tô a mil. Pode mandar qualquer missão que a heroína resolve. Minha querida, olha, eu domino o mundo de manhã. Chegou a noite, deixa ela ser só a mulher comum da vida dela, Isso. que ela quer fazer o jantar dela Então, e o que eu descansar. fiz de uns anos pra cá, eu acumulei todas as minhas aulas presenciais que me demandam mais energia. Por quê? Porque eu tenho que estar ali motivando os alunos e puxando eles e vamos, bora, né? Sendo um pouco carrasca também, das 6 da manhã até as 3 da tarde. É o horário que eu atendo. No meu caso, quando tenho atendimentos de manhã, que eu evito marcar muito cedo, após a primeira consulta eu até marco, mas depois a gente vai fazendo ali um agendamento planejado, um horário reservado para outros tipos de horários. Mas existem sim as exceções onde eu tenho que manter ali o atendimento de manhã. O que que eu faço? Eu tenho que acordar mais cedo para fazer técnicas energéticas para me motivar. Senão, eu não vou receber aquela vida com toda a energia que ela merece. Então, eu preciso ter o compromisso de acordar mais cedo para aplicar técnicas que vão me despertar, porque não é natural que eu esteja ali no primeiro momento do meu dia com a energia uau. É, e isso que é o mais legal, o mais importante, o autoconhecimento. Agora à noite, tô a todo vapor. É, então, mas é legal a gente saber isso, por quê? Porque aí você já organiza a tua vida, sabendo qual momento que te demanda mais quais atividades te demandam mais energia, e você encaixar essas atividades nos teus picos de energia, entendeu? Então, assim você funciona muito melhor. Sem cafeína após as 3, para não atrapalhar o sono Pelo aí. amor de Quem é Deus. vespertina, fica esse aviso aí que a Sheila bateu na tecla comigo e vou te falar, é muito bom, porque seu sono fica com alta qualidade. Então, mesmo você dormindo um pouquinho mais tarde, você vai ter um sono de reparo. Agora, fala esse assunto que é Sono. maravilhoso ver ela falando sobre isso, gente. É lindo, é admirável. Mas você sabe que eu adoro ver qualquer pessoa falando sobre o assunto que ela domina, porque as pessoas falam com tanta paixão da coisa, que é incrível, não é? Exatamente, por isso nada hoje poderia me parar de vir aqui ver o seu podcast, participar do seu podcast, porque é maravilhoso te ver levando essa mensagem para as pessoas e te ver vivendo, porque ter a honra de conhecer a Sheila pessoalmente é admirável, porque você vê que é exatamente isso que ela transmite na internet, é exatamente isso, ela não é um personagem. A Sheila é essa pessoa que está aqui com você. Se você me ver às 6 da manhã, eu vou estar exatamente assim. Se você me ver, eu vou estar rabugenta, caso você não seja meu paciente, minha paciente, porque aí eu já levantei mais cedo para te receber. Fora isso, meu amor, nem vem, nem Me vem, esquece nem que eu vem. existo. É, não vem que não tem. Vamos falar sobre o sono. E depois eu quero que você fale sobre o sono, inclusive na sua área. Vou te fazer uma pergunta legal depois. Claro. Mas sobre o sono, todo ser humano adulto precisa dormir de 7 a 8 horas por noite. E a gente tem ciclos de sono, né? A gente tem o sono leve, o sono profundo e o sono REM. Vocês já viram um bebezinho dormindo quando ele tá assim, ó, meio que revirando o olho? É quando ele tá no sono REM, que é o sono que a gente
tem aquele apagão, assim, sabe? E esse é praticamente 20% do nosso sono. E a gente passa umas 2 a 3 vezes por esses ciclos durante a noite. O que que acontece? No sono profundo é onde a gente produz hormônio, onde a gente tem o sono realmente reparador, que tem aquela lavagem no nosso cérebro que ele renova as informações para outro dia. Por isso que quando a gente dorme pouco ou até dorme 7 a 8 horas, mas dorme com uma qualidade péssima de sono, a gente acorda com a cabeça bagunçada. A gente acorda com aquele jeito, sabe quando acorda com a cabeça cansada, literalmente? É porque você não teve um sono de qualidade, um sono reparador. Acaba com a memória. A memória fica péssima. Sem contar, né, que a gente tende a tomar decisões ruins quando a gente dorme mal, porque a gente fica mais impulsivo. A gente fica mais impulsivo. O nosso cérebro fica bagunçado. É hormonal isso, tá, gente? Não vou entrar em assuntos muito técnicos aqui, vamos, mas é hormonal. Então, o que que acontece? A gente fica um pouco mais impulsivo quando a gente não dorme bem, porque o teu cérebro realmente não tá funcionando direito. Então, a gente tem também libera a gente, por conta da grelina, a gente acaba tendo mais vontade de comer besteira, doce, carboidrato, quando a gente dorme mal. O nível de cortisol aumenta, porque o teu corpo entende que você tá cansado, tá precisando de mais energia, ele deixa teu cortisol alto, é um nível de estresse absurdo. Isso a longo prazo também faz a gente acumular mais gordura. Então, assim, um sono ruim afeta em tudo na nossa vida, em tudo. Se você tiver, por isso que eu falo, higiene do sono, atividade física, boa alimentação, tudo isso vai fazer você dormir melhor e viver melhor. Pro teu trabalho, pra tua saúde, meu, pra tudo, assim, pros seus hormônios estarem regulados. O sono, eu diria que é a primeira coisa que a gente tem que regular pra conseguir qualquer resultado, tanto estético quanto se você tiver com o sono desregulado, possivelmente você não vai conseguir seguir uma dieta, você não vai render direito no treino. Então, assim, regular o sono é importantíssimo. A pergunta que eu quero fazer é, nas suas consultas você fala sobre sono com seus pacientes? São perguntas básicas. Então, sobre sono, sim, eu pergunto qual que é a rotina, até para entender a realidade, a dinâmica daquela pessoa. Então, eu pergunto qual horário costuma dormir, qual horário costuma levantar, para entendendo cada vez mais a rotina da paciente, do paciente, e assim fazendo as introduções de técnicas, tarefas, autoobservação, atividade física. E é uma pergunta essencial para entender a realidade ali de vida, até mesmo para entender, para pesquisar motivos de possíveis insônias, investigar questão de sonhos, de hábitos. Então faz parte ali do conjunto da vida e é uma parte que também pode estar alterando em diversas questões que surgem durante a terapia. Cansaço extremo. Por que está cansada? Será que tem realmente algo acontecendo a nível mental ou não está partindo do princípio básico, que é dormir? Então, é uma investigação que é feita desde o começo ali do tratamento, do processo, saber como que é a rotina de sono. Legal. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso, né? Assim, às vezes as pessoas estão. Igual no outro episódio veio a Priscila, que é nutricionista, ela falou: às vezes tem paciente que não tá conseguindo emagrecer e fala, mas eu tô comendo direito, tô treinando, mas o sono tá péssimo. E a pessoa não entende que quando ela regular o sono, os hormônios delas também vão se regular e ela vai conseguir emagrecer mais. Sabe? Às vezes regulando o sono, a pessoa perde 2 a 3 quilos. Você entende? Então, assim, Até porque, Vitor, vamos falar assim das coisas bem básicas mesmo que se encaixam na percepção da pessoa, independente do nível de consciência. Quando o sono não está regulado, tem que ser aquilo do ficar acordando porque não tem uma rotina adequada, não estabeleceu, ou às vezes nem dorme ele durante a madrugada e fica abrindo a geladeira para saltar a geladeira. sim. Então, começa por aí, como vou ter uma rotina de alimentação se eu não tenho uma rotina de sono? Então, se você assalta muito a geladeira também, olhe como está a sua rotina de sono, como estão seus horários, você tem organização para saber qual horário você tem que se alimentar, tempo para escolher o que você vai se alimentar, Né? porque se fica tudo corrido também, acorda atrasado, já Acorda além dos atrasado, dorme hormônios, tarde, fica com trabalho acumulado. aí vai comer uma coxinha em vez de um bom café da manhã, ou às vezes até mesmo no almoço não deu tempo de preparar
as refeições, de se planejar nas refeições. Chegou a hora do almoço, tava com tanta tarefa acumulada pela manhã, chegou ali, vai comer qualquer Mas olha porcaria. só como o botão soneca é um perigo pra quem não faz isso de forma consciente. Você podia acordar 10 minutos mais cedo e preparar teu café da manhã pra comer uma coisa saudável. Aí você dorme 10 minutos a mais, você atrasa, vai ter que comer uma coxinha no caminho. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Mas é verdade, né? Cara, atrapalha no básico do básico. E às vezes é o básico bem feito que as pessoas não fazem, não é nem o complexo. é. Não é nem culpar o organismo, o metabolismo, os hormônios. É a sua parte Às vezes a pessoa mesmo. quer fazer um monte de exame. Ah, eu tenho que descobrir por que que isso. A pessoa não bebe água, não faz um exercício, não dorme direito, não come uma fruta. Pode ser que nem esteja tudo errado, pode ser que esteja, mas por culpa É, da mas própria são pequenas pessoa. coisas, assim, né? Aí a pessoa quer achar que, vou suplementar, vou não sei o quê. Que suplemento que eu posso tomar pra me ajudar a ter mais disposição? Você já tentou dormir? Sabe? Então, assim, É. é verdade. Mas hoje em E dia, até que ponto também tomar suplemento para ter energia? Porque não. não tá dormindo, aí tá tomando, a qualidade fica pior ainda, Ô, vira uma bola de olha, neve olha o ciclo incontrolável. infinito que temos hoje em dia. As pessoas dormem tarde, acordam cedo, se entopem de cafeína o dia inteiro, tomam pré-treino. Aí ela não consegue dormir porque o corpo tá dopado de cafeína. Aí ela sente que a cafeína não faz mais efeito porque o corpo dela já tá viciado. Então ela continua assim, dormindo pouco, se entupindo de cafeína e Aí pré-treino. fala, mas eu durmo, mesmo se eu tomar Aí café à ela noite. dorme 7 horas por noite, mas o cérebro não desliga, não tem um sono de qualidade. Então, assim, hoje em dia, o maior problema que eu vejo é esse. As pessoas não conseguem ver o básico. Isso é falta de autoconhecimento. E eu vou te falar, eu indico terapia pra todo mundo. Meu contato vai estar por aqui em algum lugar, já Vai pode me tá. seguir. Mas é verdade. Eu falo, gente, terapia resolve quase tudo na Vamos nossa conseguir vida. um combo aqui com a Sheila de terapia e Consultoria online. consultoria online Bora, pra a gente gente já aí fecha isso aí. promover um descontinho pra você. Falando nisso, vamos falar da Elite? Claro, claro. Explica, por favor. A Elite é um projeto novo que foi canalizado por mim no começo desse ano, onde a gente trabalha os arquétipos, os 12 arquétipos mais conhecidos que surgiram da teoria analítica de Jung e foi adaptado ao longo dos anos. Então, hoje chegamos em 12 modelos. E na Elite, não é o arquétipo no marketing. Sim, você pode usar no marketing, claro, mas é a ativação desse poder em você. Todos nós temos os 12 arquétipos. Sim, são dois mais operantes e um que a gente usa para se movimentar e se relacionar com as pessoas, trazendo uma identidade forte, mas todos temos os 12. Então, a elite é voltado às mulheres e a essa ativação arquetípica. Hoje, um exemplo muito comum que eu posso usar, que você vai entender facilmente, é a gente vê muitas mulheres dentro ali do arquétipo da heroína, dentro da estação da guerreira. Então, são mulheres que vêm sobrecarregadas, exaustas, por diversos fatores de falta de autoconhecimento, de não olhar para a própria rotina, para os próprios sonhos, para os próprios desejos, para as coisas básicas que geram motivação. Então, dentro da elite, além de conhecer esse arquétipo, suas dores e seus desejos, a mulher também vai passar por ativação do arquétipo da amante, que vai trazer essa suavidade, o arquétipo da curadora, que vai trazer essa escuta, esse aconchego, esse abraço. Então, é uma ativação dos 12 arquétipos, onde toda mulher vai passar pelos 12 fragmentos da personalidade e ativar essa mulher poderosa que vive em plenitude, com alegria, com satisfação, com prazer. Essa é a elite. Um convite, um chamado de despertar interior em sua completude. Que incrível. De verdade, muito incrível. É, e tem inscrições abertas já? As inscrições abrem uma vez por mês. Por quê? Se a gente está em andamento com um arquétipo, você entra ali no meio, vai pegar o bonde andando, digamos assim. A gente sempre, à medida dos anos, vai voltando aos arquétipos. Então, se eu estou no meio, igual está acontecendo agora, nesse momento, as inscrições não estão
abertas para elite. Se você entra no meio do arquétipo da heroína, você não entende o que foi passado, porque é um contato ali no WhatsApp, onde tem-se a rotina. Então, tem o conteúdo na plataforma, mas o maior contato é ali no grupo do WhatsApp. Então, se chega no meio, não vai entender bem o que está acontecendo ali e vai perder o conteúdo. Então, a gente espera abrir um novo arquétipo para as inscrições abrirem. Vai começar o arquétipo da maga, aí a gente abre Ai, as que legal. inscrições O e as próximo é esse? mulheres já vêm. Quem sabe? Ah! E vem aí o novo arquétipo. Fiquei curiosa. É um arquétipo muito esperado, né? E É. esse, olha, se você está escutando aqui agora, ainda não teve o arquétipo da maga esse ano. Em 2026 a gente vai voltar mais elite para o marketing, então a gente vai considerar essa ativação pessoal que já foi feito com as mulheres esse ano e vai introduzir o marketing no ano que vem. E, claramente, quem começar a partir do ano que vem também vai viver o lado Eu tô perguntando pessoal. curiosa aqui, porque eu tô lá no grupo, né, gente? É. Mas vai viver esse lado pessoal, então todo ano vai ser incluído algo que pode ser trabalhado nos arquétipos. Quem começou agora, em 2025, tem um grande presente que vai ver os arquétipos transitando aí em vários níveis, começando por essa ativação básica da essência, ali na prática, no dia a dia comigo. Inclusive, gravei treinos exclusivos pra elite. Arquétipo heroína. É isso. Foi muito legal. E a gente falou sobre o abdômen, né, Sheila? Como seria importante dentro desse projeto ter ali o abdominal, claro, tem todos os treinos da Sheila. A Sheila trabalha por completo, ela fala sobre abdominais, os benefícios e o porquê eu precisava trazer isso com especificidade. Jesus amado, a dislexia que atacou. É verdade. Para dentro do arquétipo da heroína. Aqui está o nosso centro do poder pessoal. Tanto que você sabe. Você pode segurar aqui para mim um minutinho? Posso, claro. Você vai ver sempre. Até o Cristiano Ronaldo mesmo vai fazer o gol, vai estar aqui. A Mulher Maravilha tá sempre Com a mão se na cintura. posicionando aqui. Porque aqui tá o córtex, o cinturão do poder Explica pessoal. falando pra quem tá ouvindo no Spotify sem vídeo. Verdade. Mão na cintura. Postura reta, se preparando para lidar com o que vier de frente. Aqui, ó, ativando o seu cinturão, poder pessoal. E aqui também, que inclusive é aceito, tá? Pelo Conselho de Psicologia, que são os chakras, os pontos energéticos. Então, não é um assunto místico, sobrenatural, não. São pontos de energia que tem no corpo. Então, aqui a gente fala do plexo solar, que é um ponto energético de ação, de direção. E toda heroína, todo herói precisa ter direção, precisa ter missão, porque qual é a sua causa? Então, falando de heróis, heroínas aí em filmes, a gente pensa na luta, mas qual que é a sua causa? O porquê você levanta da sua cama todos os dias? Por que que você vai para o treino? Qual é a sua causa? Então, essa energia te movimenta, te direciona a agir com propósito, a enfrentar as adversidades, a lidar com as autossabotagens. Hoje eu não vou porque eu não tenho tempo. Você não tem 15 minutos? Você não pode ir ali dentro do aplicativo da Sheila 15 minutos pra fazer um você. treino. 15 minutos para você. Quantos minutos do seu dia se dedicou ao outro? Né? Quantos? Esses dias eu vi um meme que eu achei. São ótimos. Não, mas são ótimos. Tem uns que dão umas lições de moral na gente. Que olha, tinha um assim, ó. Hoje eu vim treinar. Pensei, como eu não vou ter 1 hora pra mim? Se fosse pra outro, eu já teria ido correndo. É um fato. Então, Não pode é para o verdade? outro, olha, uma motivação externa. Se você tem filho, tem filhas, tem alguém que você ama na vida, como você quer estar para essa pessoa? Você quer estar doente, mal? Você quer ver essa pessoa cuidar de você na cama aí por algo que você poderia ter evitado? Ou você quer estar bem? Então, até para o outro, coloca ali como objetivo uma motivação externa. Então, faz o que tem que ser feito. Você já viu aquele vídeo que tava, acho que ano passado, assim, rodando muito no Instagram, que ele falava assim: você morreria pela sua família? Aí a pessoa fala assim: tá, mas você viveria por ela? Por que Eis você a não vai se questão. cuidar? Cuida da tua saúde, faz exercício, se alimenta bem pra ter longevidade. Entendeu? Então, assim, todo mundo morreria por quem ama. E Todo viver. mundo, qualquer um, mas
Por que que você não vive por quem você ama também, que é muito melhor? E na questão do meme anterior, o problema não é nem por quem você viveria, que de fato é uma reflexão que tem que se ter, essa reflexão É, que você levantou é muito importante. Mas geralmente a maior parte do seu dia que você dedica ao outro nem é por alguém que você ama profundamente, muitas vezes é por um trabalho que você odeia. Você está realizando um sonho de alguém que você nem acredita no propósito. é Aí verdade. já puxando minha sardinha para uma mentora de negócios lucrativos. Mas é verdade. Isso causa muita infelicidade, porque no final da sua vida, o que que eu realizei? E tá tudo bem você participar do sonho dos outros, isso é lindo, isso é nobre. Agora, é por um sonho que você acredita que no final da sua vida você fala, poxa, ajudei a construir isso pra mim, que faz sentido verdadeiramente pra você. Eu não sou uma anti-CLT. Pelo Não. contrário, se você é CLT por um trabalho que você vê crescimento pra você, que você acredita naquele propósito, que maravilha! Que maravilha, mas viva isso com consciência, porque na maioria dos casos as pessoas trabalham em trabalhos que elas não acreditam, que elas não se sentem bem e que de fato não Meio que promovem nenhum cumprem bem. tabela. Meio que sobrevivência, que é o É, nível básico de vida do ser humano, viver para pagar contas, para comer e só. É o nível de sobrevivência. Então você eu trabalha, vou, eu vou dedica falar uma coisa horas do que seu dia, deixa de fazer algo por é, você, por algo que tá tirando a sua vida, porque tempo é vida. eu vou falar uma coisa agora que não é uma crítica, tá? Mas quantas pessoas trabalham de segunda a sexta pra viver no final de semana pra fazer festa, beber, tal? Eu não tô criticando festa e bebida, não é isso, tá, gente? Tô falando assim, que o final de semana vira uma fuga da Da vida realidade, delas, aham. sabe? E isso é um pouco falta de autoconhecimento, falta de propósito, falta de tudo isso, né? De motivação, de você saber pra que você tá fazendo isso, por quê? Pra quem? É pra mim? É pro outro? Falta de controle da única coisa que você pode controlar, que é a sua vida. Né? Não tem liberdade para escolher fazer algo que te dá prazer e qualidade de vida durante a semana. Tem vezes que eu fico triste quando é feriado. Tem vezes que eu não gosto. Eu falo, puxa, vai atrapalhar várias coisas que eu quero fazer, que não vai dar porque o Brasil para. Então tem coisa que impede, tem coisa que não. Aí eu vou fazer outras coisas, mas tem vezes que eu quero de fato trabalhar, fazer o meu É. serviço e que eu dependo de outras coisas e pessoas para realizar. Aí eu E me é muito con... louco, porque Aí a eu tenho gente nesse vive caso me trabalhando, mas é conformar, tão bom. pegar minha energia e levar para debaixo da coberta, me conformar com isso. E no outro dia acordar para fazer outras coisas que também É. me dão muito prazer e qualidade de vida, mas aí não depende de mim, porque é uma lei o feriado e eu não posso É, revogar. por É lidar exemplo, com as ontem era adversidades. feriado, dia 1º de maio. Ontem eu consegui trabalhar. É, Ontem foi legal, porque eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, que era o meu trabalho, eu não dependia de outras pessoas. E o trabalho que eu tinha planejado, a cliente também iria estar na missão da vida dela, trabalhando, então legal. foi legal, deu certo. E à noite fiz um feriado que não precisou ali pensar na sexta-feira. Ok. Sexta-feira seria um dia normal. E eu poderia quer sair para jantar com amigas que também compartilham propósitos e objetivos profissionais. Então foi Bom demais. maravilhoso, Meu feriado foi: acordei cedo, fui ver o sol nascer no Morro do Careca. Eu vi, eu acompanhei. O Instagram dela é maravilhoso, já Aí, falei. aí depois eu treinei corrida, depois eu treinei boxe. É fazer a sua Gente, vida. mas eu, assim, olha, as pessoas, meu Deus, pra que... Eu amo, eu amo. Eu sempre soube que eu queria trabalhar como treinadora. O meu caderno, olha, vou contar uma curiosidade aqui que eu não sei se eu já contei pra muitas pessoas. O meu caderno de quando eu tava aprendendo a escrever, tá? Isso é na primeira série, eu acho, lá no ensino fundamental. Sabe aquela pergunta básica? O que você quer ser quando crescer? Tava escrito professora de educação física. A minha mãe achou meu caderno lá guardado Uau! e falou: Sheila, olha que legal. Sempre gostou. Ah, mas você foi atleta, ela tem uma Eu história comecei a linda no treinar basquete com basquete. 8 anos de idade, né? Aí até me mudei pra cá por conta do basquete e joguei em vários times, enfim. E aí depois que eu continuei jogando, eu competi dos 12 até os 27 anos, né? Comecei a treinar com 8. E quando eu tinha 21 para 22, eu comecei na faculdade de educação física.
E é isso, no segundo ano da faculdade eu já tava sendo estagiária na área e nunca mais parei. Eu vou fazer 35 anos e fazem 13 anos que eu sou treinadora. Vamos estudar um novo arquétipo para colocar aí no inconsciente coletivo ao longo dos próximos anos, que é Sheila, a treinadora, porque eu falo que ela é a personificação assim, ideal da vida saudável. É a Sheila, gente. É a Sheila, não tem como. Com equilíbrio. Reativar a vida saudável, ativa a Sheila no seu eu que vai dar certo. Modo Sheila Ou ativado. compra minha mentoria. Aham. Compra minha mentoria Elite, ela tá lá no arquétipo heroína, tá? Pra Isso. desenvolver esse lado seu. Ai, E gente. dentro ali desse conceito geral, verdade. tá? Dentro do arquétipo da heroína, que ela faz tirar as pessoas de um ponto, colocar no outro através do esporte, da atividade física, da qualidade de vida. Agora, claramente, se a gente pudesse personificar um novo arquétipo, seria a Sheila pra fitness. A treinadora fitness, isso. A Mas você treinadora sabe fitness. que eu sempre tive uma vida saudável. Pra mim nunca foi difícil me alimentar bem e treinar, porque eu era atleta. Sim. Então isso, eu comia pensando no meu rendimento no basquete. Eu fazia o treino de força lá na musculação, pensando no rendimento no basquete. Então tudo era o quê? Qual que era o meu propósito? Ser uma boa atleta. Essa era a minha motivação. Sempre quis ser uma boa atleta. Qual que é a minha motivação hoje em dia? Além de eu amar o meu trabalho, é claro. A minha motivação hoje em dia é mostrar para as pessoas que é fácil ter uma vida saudável. E é fácil. A minha maior motivação é mostrar para as pessoas que não precisa complicar uma coisa simples, tá? Você consegue comer 3 frutas por dia, beber 2 litros de água, fazer 15 minutos de caminhada. Todo mundo consegue. É o básico bem feito. Todo mundo consegue. O problema está onde? Nas pessoas quererem achar que tem que treinar 5 dias por semana, acordar às 5 da manhã para treinar e fazer uma dieta 100%. Eu não como 100% hoje em dia, eu não sou mais atleta, gente. Eu não sou mais atleta. Eu não sou mais atleta fazia alguns anos, já 8 anos que eu não sou mais atleta. Querer ter uma vida de atleta, sem ser atleta, Exato. entra naquilo lá que a gente estava falando no começo. Que é quando seu inconsciente percebe que quem você está modelando, o que você está projetando não faz sentido para você, que aquilo vai te causar uma tristeza absoluta. Aí você quer ter a rotina de um fisiculturista, uma fisiculturista que você acompanha, de alguém que pratica corrida como Faz nem atleta de sentido. elite. E a hora que você vê tudo que aquela pessoa faz, e você se espelhando nela, seu inconsciente fala: vou sofrer, não quero isso para minha vida. E você não tem motivação interna para se manter aquele compromisso, porque não faz sentido aquele modelo de vida para você. Então você pode sim se inspirar nas pessoas, pegar ali o que deu certo para elas, que vai dar certo para você, mas sabendo aonde você quer chegar, senão você não se movimenta. E aí que entra a falta de motivação. Você não se movimenta. Aí que você fica naquela Aqui, ó, estagnação falta ali, ó. direção. Isso aqui, ó, para levantar, ó, com a mão na cintura e pronta pro mundo. De cara ali, ó, pro mundo mesmo. De E cara você pro sabe mundo. que no treinamento funcional, assim, ó, vou só fazer eu quero explicar uma coisa rapidinho, que antes eu falei do treino em grupo. O treinamento físico funcional é individual. Por quê? O treinamento funcional real, tá? É porque assim, quando o treinamento funcional veio pro Brasil, começou a ser vendida uma modalidade de treino em circuito em grupo, que é um treino de circuito funcional, digamos. Mas para o treino ser funcional, ele tem que funcionar para o teu objetivo. É óbvio. Então não tem como o treino funcional ser em grupo. Entende? Existe um treino em circuito que a galera vende como treinamento funcional, tal. Ok, beleza, é o marketing, tudo bem. Mas o treinamento físico funcional não é isso. Treinamento funcional é quando você pega o aluno, por exemplo, que é o que eu faço. Você pega o aluno, entende qual é a necessidade dele. Tenho alunas que são atletas de pádel. O que eu faço? Treino direcionado para isso. E mesmo assim, tem dias que eu entendo que elas são mais cansadas, menos cansadas. Quando elas chegam, quando elas estão fazendo uma habilidade ali, eu já troco uma ideia. Como é que vocês estão? Treinaram muito? Foi pesado? Tal? Ah, beleza. Então hoje a gente vai fazer isso. O personalizado. Você entendeu? Mas o treinamento funcional é isso. É você entender. As minhas aulas em turma é treino individualizado. Por quê? Tanto que eu tenho uma turma que tem a minha sogra, que tem quase 60 anos, tem uma aluna que tá grávida, tem uma aluna de 25 anos. É muito diferente. Então, assim, não tem como você passar o mesmo treino pra todo mundo. Não tem como. Entendeu? Mas, por isso que eu falei que eu acho válido ter as aulas em turma, porque pra quem não gosta de treinar, pra quem tá entrando nesse universo de atividade física, é empolgante. Ou para quem
já está e quer dar um boom ali, não gosta de fazer um cardio, aí vai lá pra Vai queimar lá, uma faz o caloria circuito, queima extra. caloria. Essas aulas de bike que tem agora são incríveis. A galera vai lá, pedala, é música, uau! Tipo, a galera sai Ah, network também, endorfinadíssima. para network é Nossa, muito total, bom. Claro, se total. tiver intencional, você tem que saber os lugares que você vai para fazer network. É porque que eu trabalho com mentalidade e marketing. Eu entendi que as fórmulas do marketing digital era tentar colocar pessoas no mesmo lugar da mesma forma. Ah, tá, aquilo ali dá dinheiro, então eu vou para lá porque dá dinheiro. Mas você esquece quem você é, sua autenticidade, onde você quer chegar, qual que é a sua realidade atual. Então, hoje meus planos de negócio vão de pessoas a comum a empresárias e empresários que querem se posicionar com estratégia e desenvolver algo que faça sentido, que desperte motivação, que não precise esperar o feriado, o final de semana para ser feliz. Você pode estar trabalhando pra caramba, mas isso significa estou vivendo, estou produzindo. Isso te dá mais energia para viver. Viver com propósito. Viver com propósito. E o objetivo ele não é o dinheiro. As pessoas acham que é o dinheiro, O falando dinheiro é assim, consequência. o dinheiro, ele vai te proporcionar a fazer o que você quer. Então, se você não sabe o que você quer, para que que você vai ter dinheiro? Nem o dinheiro consegue te motivar, por mais que você fale, quero ter dinheiro, quero ter dinheiro. O dinheiro fica perguntando, porque é uma energia, mas para que que você me quer? Você nem tem uma direção para mim, comprar com que você vai me materializar? Você nem sabe, meu sonho é comprar um copo assim, lindo, maravilhoso. Então, tudo na É. vida você tem que saber o que que eu vou fazer com isso. O que que tem que ser feito. Por quê? Pra quê? Por quê? Pra quê? Perguntas tão básicas, né? É. E tão ignoradas às vezes e que são importantes quando olhadas com E consciência. você não acha que as pessoas estão muito frenéticas, assim, porque o mundo tá acelerado e as pessoas não param pra se perguntar por que que eu tô fazendo isso? Pra que que eu tô fazendo isso? Qual o meu objetivo com isso? Com certeza, aí vem a comparação. E aí muita gente fala, ah, eu não me comparo, porque associa comparação com sentimento de inveja e não tem nada a ver. Comparação, você vê todo mundo conseguindo resultados, e até mesmo você tendo vontade de ter Tipo, meu aqueles Deus, eu também tenho que resultados. fazer. Eu também tenho que, pode ser até um sinal de cobrança ali. Porém, isso estagna, porque isso te coloca com tanta informação, tanta informação, tanta informação, uma informação que você não consegue direcionar para uma A ação. famosa Olha, vamos lá para o obesidade córtex. mental. E realizar algo, de fato, não tem a ver com mundo ar, tem a ver com terra. Então você tem que se aterrar para caminhar e tem que ter direção, objetivo, causa e missão. Assim como no treino também. Exatamente. No treino, a gente tem que ter objetivo. Por quê? Não tô falando de objetivo estético, veja bem. Uhum. Você tem que saber por que que você treina e pra que você treina, né? É, tem muita gente que tá lá em busca de um shape perfeito. Uhum. Ok, tá tudo certo, né? As abdicações e os afazeres são totalmente diferentes. Exatamente. Tem gente que tá lá por quê? Porque faz bem pra minha cabeça. Perfeito também. Tem gente que tá lá porque, a minha médica disse que eu tenho que me exercitar, que isso vai melhorar a minha saúde. Ótimo. Mas o principal de tudo é encontre o seu propósito, encontre a sua motivação. Porque sem isso a gente não é nada, não faz nada, Qual é a sua causa? né? E sabe que você estava falando do plexo solar, tal, né? Da heroína. E no treinamento funcional, a gente. Sabe qual que é a principal parte do treinamento funcional? O core. Core é o nosso centro estabilizador, que é o nosso abdômen, a nossa lombar. O core tem que ser a musculatura mais forte do nosso corpo, e energeticamente falando, faz todo sentido, né? Por quê? Se você não tiver o core fortalecido, você pode ter a perna mais forte que você puder, mas você não vai ter sustentação para levantar peso. Se a gente não fortalece o nosso centro, né? A gente não tem força para nada, nem para levantar da cama. Você já viu uma pessoa que não treina tentar levantar do chão sem apoiar as mãos? É triste de ver. É triste. A gente não pode ter o nosso core tão fraco assim. Porque isso é Causa um para. desequilíbrio Sem extremo. contar que é essa musculatura que protege nossos órgãos vitais. Exatamente. Como que, falando aí de arquétipos, né? Claro. Tempo passado, você vai pra guerra desprotegido ali, você vai morrer. E assim é a vida. A vida é uma missão. Cara, mas como é Você vai. louco. Na verdade, tudo tem a ver com tudo, né? É impossível a gente tirar ali Separar. a tríade energia, mente e corpo. É impossível.
E aqui, energia, eu posso falar sim de espiritualidade, porque a ciência já comprovou que tudo vem de uma energia. E você pode nomear como quiser, mas não tem como separar. Não tem como. Está tudo correlacionado. E quanto mais você se desbloqueia e libera o seu potencial, mais resultados você tem na vida. Não tem como ignorar uma parte de você. Isso sim é bloqueio. Você está bloqueando uma parte do seu eu, do seu poder que você precisa acessar para ter novos resultados. E falando do corpo, é como você se movimenta aqui nessa vida, nessa terra. Se o seu corpo está fraco, pode ter uma mente positiva demais, mas fica aquelas pessoas sonhadoras que não É. realizam nada, a pessoa que vê no mundo da lua. É igual tem muita energia espiritual, se torna aquela pessoa extremamente mística, mas você não está dominando as leis materiais, que são as básicas, você vai me falar que está dominando a lei espiritual. Então fecha esse portal seu que é a mente, ou canaliza para algo que vai ser produtivo e se conduz nesse mundo pelo seu corpo, materializando coisas, realizando sonhos, ajudando pessoas, vivendo propósitos. Quando as pessoas entendem que elas têm que cuidar, no mesmo tanto que elas cuidam do seu espiritual, do seu conhecimento, né, que é a nossa mente, e do físico, não tô falando de você ter um corpo uau, não, eu tô falando de você cuidar do seu corpo, de você ter força, de você ter flexibilidade, de você ter saúde, né? O básico. Quando as pessoas entendem que tem que cuidar da mesma maneira dessas três coisas, não tem como essa pessoa não prosperar na vida. É impossível. Como a pessoa vai falar, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou uma pessoa que me amo, se naquele próprio instrumento, no próprio carro que te conduz nessa vida, que tem que ter combustível ali, é totalmente desleixado. Pensa na coisa que você mais ama na vida sem ser você. Seja seu filho, seja seu carro mesmo, a gente fala que esse é o nosso carro, né, de condução aqui. É, ou seu avião, seja como for. É o seu Meio de meio de transporte. transporte, é. Como que você deixa esse objeto, essa pessoa que você mais ama no mundo, além de você? Como você deixa? Você vai deixar o seu filho catarrento, rasgado, andando por aí? Não vai, eu garanto que não vai, não vai. Agora você vai deixar seu carro que você tanto ama, que você trabalhou tanto, dedicou tanto, e talvez dedicou e trabalhou tanto naquele trabalho que você odeia para comprar esse carro que você ama. Você vai deixar Jamais. ferrujando, sujo? Não vai. Então olha pra você e pergunta: será que eu me amo mesmo? Pergunta, você olha no espelho e fala: será que eu me amo? E não é ser como o outro, a comparação. É ser tão belo quanto você é. Tão bela quanto você é. Muito legal. Mas é verdade. É isso que você falou agora há pouco do filho, enfim. Acontece muito assim, ó. Pais, eu não tenho filho, tá, gente? Mas tô falando isso por pessoas que eu vejo, enfim, exemplos, né? Até na internet mesmo, não tô nem falando de pessoas que eu conheço, né? O pai e a mãe querendo ensinar o filho a ter uma alimentação saudável, mas o pai e a mãe não comem uma fruta, não comem uma verdura. Como que você quer ensinar pro teu filho que isso é legal, que isso é saudável, se você não é o exemplo? E a criança ela não vai sentir falta daquilo que ela não tem. Agora, o que que tem Não. na sua geladeira? É? Você já tem só porcaria. A criança já viciou o paladar dela ali naquelas coisas. Que é, fala: não, você tem que comer um alface, eu vou comer o bolo de chocolate. Faz E nem tem que compartilhar. sentido. Agora, se você tem um bolo de chocolate, às vezes, na sua casa e nunca deixou a criança fora daquela idade experimentar, aí já é diferente, porque ela não vai nem sentir falta, ela vai entender É. que é de adulto, ela vai ter educação, direcionamento. E outra coisa, de vez em quando, porque você come aquilo todo dia, todo dia, todo dia, em um momento vai ser a única realidade daquela criança, e logo, logo ela vai estar aí com níveis altíssimos de colesterol, glicose, pronto. Aí É, desenvolve um problema futuro. Fora que tem aí as coisas que a gente pensa a princípio ali no camada de sobrevivência, é estética, tá? Obesidade. Não, não é estética. Isso é saúde. A obesidade é uma doença, gente. Ela hoje em é dia isso é um considerada uma assunto, doença. hoje em Ela dia isso é um tá. assunto delicado, né? Porque muita gente é igual o Guto Galamba fala. Eu não sou contra o obeso, eu sou contra a obesidade, gente. Obesidade é uma doença. A gente não tem que romantizar isso, porque É, é uma doença. As pessoas, é, quando você vê muitas pessoas debatendo, eu nem gosto de ficar vendo esses debates na internet, porque assim, com a consciência que a gente sabe que obesidade é doença, ponto. Quando as pessoas ficam romantizando, falando que, mas tá tudo bem, meu corpo, tudo bem eu ser gordinha, ser não sei o quê. Tudo bem. Ah, meus exames estão em dia. Não, tá.
Não tá, na verdade, né? Porque o sobrepeso, ele acarreta em várias outras coisas. Você não ter disposição pra brincar com teu filho, você daqui a pouco você tá com colesterol alto, você tá com problema cardíaco. Então, assim, ai, aí já abre um leque de coisas, né? Que, enfim. Mas cuidar da tua saúde é você tá bem pra cuidar de quem você ama, é você tá bem pra viver bastante com quem você ama. É tudo isso. E eu acho muito, assim, essas equipes multidisciplinares, eu acho incrível. Tanto que, assim, ó, a Sara, psicóloga, a Priscila, nutricionista, eu sou treinadora. Eu gosto de estar cercada de pessoas assim, né? Ainda bem que a gente é amiga, porque, assim, ó, eu sempre vou indicar o trabalho de um amigo e eu sempre vou falar, ó, é importante, vai. Se um profissional te falar que vai resolver todos os seus problemas, foge que é cilada. Exato, não é? Quando alguém fala assim pra mim, eu adoro que treinar também é terapia. Não, não é. Terapia é outra coisa. Você pode até dar um. Obrigada, que esse meme me dá arrepios. Ui, eu tenho. Não, nunca. Você pode até desabafar com o treinador, mas eu te ignoro. Aquela. Tô brincando, não. Pode ser até assim terapêutico, mas que Não é terapia. substitui a terapia, Jamais. não. Eu já vi meme É falando igual assim. ficar lá fortalecer a mente, ressignificando tudo e não se movimentar, não ir cuidar do corpo. Não, Ah, ah, né? Mas assim, eu falo, gente, terapia. Se você nunca fez terapia na sua vida, faça. Tá? Porque às vezes a gente tem problemas que a gente nem, assim, digamos, não identifica sozinho, sabe? Às vezes você não tá conseguindo sair de um problema, às vezes você não tá conseguindo deslanchar alguma área da tua vida por coisas que você nem sabe que estão lá. Então, assim, a terapia é válida pra todo mundo. E essa palavra não sabe, né? O porquê que está lá. Também vou já falar aqui sobre o treino. Se você nunca treinou com personal, fez uma consultoria, faça, porque é totalmente diferente. Você entende o porquê você está fazendo aquele exercício, qual que é a função dele, e isso te dá mais disposição para lá fazer a compreensão. Você tem consciência do benefício que vai trazer para sua vida, ou seja, você coloca mais energia naquilo, porque você acredita. E acredita até mesmo porque alguém que entende entende desse assunto te falou. Então você tem um nível muito maior de energia para colocar naquela tarefa. Se você não fez uma consultoria com a Sheila, esse é o momento, agende seu horário. Aproveita que eu e a Sara, a É, gente vai fazer um combo aqui, ó, vamos, promocional pra quem tá ouvindo esse podcast. A gente vai fazer, pode chamar a gente que vai ter. vamos desenvolver esse projeto aí. Olha como é importante você estar com pessoas. O É. contato com pessoas constrói o novo. Eu sempre falo, nós somos partes, nós não somos o todo. Então se conecte, a ambiência é extremamente importante aqui. Com certeza vai surgir algum projeto novo, uma opção, tanto para as minhas pacientes, para os meus pacientes, quanto para os clientes, para as clientes da Sheila. E é super importante você ter pessoas alinhadas com seus valores, com seus propósitos, para você indicar para quem você quer ajudar a evoluir, né? Você sabe que precisa daquele momento da Claro. vida. E a gente sabe que tem momentos que tem que ter prioridades também para alcançar os resultados. Então, quando chega o momento daquela pessoa ir para um próximo nível, conseguir se dedicar em algo a mais, a gente já sabe para onde direcionar, a quem indicar, porque senão estagna, limita. A gente tem que saber a nosso momento de agir na vida de cada pessoa e o momento do outro. Isso também é autoconfiança. É verdade, né? Isso é muito verdade. É muito verdade. Porque a gente não tá aqui pra competir, a gente tá aqui pra se ajudar. E o principal de tudo, eu pegando um negócio no ar aqui, o principal de tudo, a gente ajudar os nossos clientes, pacientes, alunos a evoluir num todo. Exatamente. E como atuar no todo sendo uma parte? Não tem Através do como, né? network. Exatamente. É, o E é network isso. são as conexões. E aí, Sozinha, sozinho, você pode até chegar a algum lugar, mas não vai tão longe assim, ou vai sofrer muito para ir. Então, sempre busca ajuda, acompanhamento e se rodear por pessoas que acreditam em você. eu acredito que a gente pode usar como uma mensagem principal desse episódio: encontre o seu propósito e a sua motivação. Exatamente. Eu acho que isso foi o que mais a gente falou aqui, e que quando as pessoas encontrarem o propósito e a motivação real para elas estarem vivendo e fazendo o que fazem, vai ser sucesso. E elas vão saber até mesmo quem procurar para pedir ajuda, porque muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor nesse momento não acreditam no objetivo que você tem, que talvez tenha até guardado por tantos anos, porque elas não realizaram aquilo.
Então, talvez você queira emagrecer, ter um corpo forte, saudável. As pessoas ao seu redor estão sofrendo com obesidade, estão aí passando pelas próprias adversidades e não tem aquele resultado. Não, como elas vão acreditar que você pode alcançar? Então, é nesse momento que você reconhece isso em você e procura a Sheila, procura um profissional adequado para te ajudar e fazer parte dessa ambiência, se rodear de pessoas que acreditam em você. Então, na sua realidade de hoje, isso pode parecer impossível, mas é para isso que pessoas se destacaram, que profissionais se levantaram, que inspirações estão aí para te tirar desse lugar que você está hoje e te fazer chegar à sua melhor versão. E conte comigo também na sua trajetória. Ai, muito obrigada, Sara. Eu acho que esse episódio ficou incrível, tá? Muito obrigada de verdade. Foi tudo, a gente falou de psicologia, de treino, tudo com uma leveza. Muito gostoso ter você aqui. Gratidão, sabe, que eu te admiro muito, além da nossa amizade, admiro você como pessoa, como profissional. Foi uma honra para mim estar aqui. Acredito demais nesse projeto. Já sei que é sucesso declarado. Amém. Parabéns pelo que você está Muito construindo. obrigada, tá?